2020 passou e muitos empresários caíram ou perderam muita grana por causa dessa pandemia. Ao contrário de outros, que estão crescendo ainda mais e não param. Sabe o que parece? Parece que eles pegaram um elevador para um andar infinito. Porque eles não param de subir. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre os 10 empresários mais ricos do mundo. E vou explicar para vocês também como eles conquistaram as suas fortunas. Mas já adiantando, eles são dos setores da tecnologia, mercado financeiro, comércio de roupas, entre outros. Mas acredite se quiser, uma parte dessas pessoas começaram do zero. Então, gente, eu separei uma lista com as 10 pessoas mais ricas do mundo de 2020. E vocês não vão acreditar quem é o primeiro dessa lista. É incrível o quanto ele cresceu nesses 2 últimos anos. Justo nesse momento tão complicado. Vem comigo, você está no canal Segredos do Mundo. Roda a vinheta. Em 10º lugar, temos o Sergey Brin. Nascido na Rússia, Sergey Brin se mudou com seus pais quando tinha apenas 6 anos de idade. Lá ele foi crescendo e se interessando pela matemática. Em 1990, depois de ter terminado o ensino médio, Brin foi matriculado na Universidade de Maryland para fazer ciência da computação e matemática. E lá ele pegou seu diploma. Com o diploma na mão, ele começou pós-graduação em ciência da computação na Universidade de Stanford. Lá ele conheceu o Larry Page e os dois desenvolveram o Google. O que eles nem imaginavam era o que o Google se tornaria o maior motor de buscas do mundo. O Sergey Brin tem uma fortuna nada mais nada menos que 66 bilhões de dólares, cerca de 352 bilhões de reais. Temos um amigo de Sergey Brin, é claro, Larry Page. Larry Page é de origem judaica e de uma família de programadores. Seu pai, Carl Victor, dava aula de ciência da computação na Universidade de Michigan. E a sua mãe, Gloria, era instrutora de programação de computadores. Podemos dizer que ele nasceu em berço de ouro, né? Porque ele teve tudo para crescer. Mas esse status de filho de um instrutor não deixou ele acomodado. Ele teve força de vontade. Então ele aproveitou o máximo que pôde. Page devorava livro após livros e revistas de tecnologias. Entre esses livros, teve um que chamou muito sua atenção, a biografia de Nikola Tesla, um imigrante sérvio que desenvolveu a base de quase todos os sistemas modernos elétricos. A história de Tesla fez Léo entender que não adianta ter milhares de ideias se as pessoas não usassem. Como assim, gente? Tão novo e já pensava desse jeito? Eu, na idade deles, eu só queria saber de soltar pipa, jogar bola de gude, coisa de adolescente, né? Mas voltando ao assunto, Page decidiu seguir o caminho da família e cursou a faculdade. Cursou Engenharia da Computação na Universidade de Michigan. E depois ele fez doutorado em Ciência da Computação na Universidade de Stanford. Foi lá que ele conheceu Sergey Brin, seu futuro parceiro e sócio no negócio. Em 1996, eles começaram um projeto chamado BackHub, onde eles conseguiam mapeamento de internet. Nesse projeto, eles criaram um sistema de ranqueamento de páginas, chamada PageRank, que dava uma nota a cada domínio da internet. Em 4 de setembro de 1998, o Google foi fundado formalmente. A fortuna atual de Page está na faixa de 68 bilhões de dólares, cerca de 360 bilhões de reais. Em 8º lugar, Steve Ballmer. Amigo de Bill Gates, Ballmer foi um dos primeiros empregados da Microsoft. Um tempo depois, ele se tornou o primeiro diretor administrativo da empresa. Ele nasceu em 24 de março de 1956 na cidade de Detroit, Estados Unidos. Ao longo dos anos, ele foi se dedicando aos estudos. Em 1977, ele foi para a faculdade de Harvard, focado em matemática e economia. Em Harvard, ele conheceu Bill Gates, dono da Microsoft. Em 1980, ele começou a trabalhar como gerente. E só em 1992, ele se tornou presidente executivo. Em 1998, foi promovido a presidente da Microsoft, sendo oficialmente o número 2 da empresa, até o ano de 2014, que ele se aposentou. Após esse período, ele decidiu investir em um time da NBA, o Los Angeles Clippers, por 2 bilhões de dólares, que é dono até os dias atuais. A fortuna dele ultrapassa os 70 bilhões de dólares,
cerca de 372 bilhões de reais. Em sétimo lugar, Larry Ellison. Temos mais um bilionário da indústria tecnológica. Essa talvez possa ser a melhor história de superação dessa lista, e você já vai saber por quê. Começando aos 9 meses de idade, Larry ficou com uma pneumonia muito forte. Sua mãe, com 19 anos de idade, e sem saber o que fazer com o filho, resolveu dar ele para os avós. Nos anos de estudante, ele começou a mostrar habilidades fora do comum, com ciências e matemática. Chegou até ser melhor aluno do ano na universidade. Aos 25 anos, após ter saído da faculdade de Chicago, ele foi trabalhar como programador numa empresa chamada Ampex, uma fabricante de equipamentos eletrônicos. E lá, ele construiu uma base completa de dados para a CIA, chamada Oracle. E a empresa foi crescendo e muito. A partir de 1980, a empresa passou a duplicar suas vendas e tiveram mais clientes. Eles tiveram clientes como bancos, companhias aéreas, automóveis e algumas grandes empresas do comércio de varejistas. A Oracle chegou a ser líder mundial no comércio de software. Larry hoje tem uma fortuna de 74 bilhões de dólares, que convertendo fica 397 bilhões de reais. Impressionante, né? Quando a pessoa está predestinada a vencer na vida, não tem jeito. Não tem doença, não tem nada. Em sexto lugar, Warren Buffett. Warren Buffett é um dos maiores investidores do mercado financeiro. Buffett nasceu na cidade de Omaha, Estados Unidos. Aos 7 anos, ele pegou na biblioteca de sua cidade um livro chamado 1000 Formas de Ganhar $1000, do francês Mian Kerr. Talentoso em identificar bons investimentos do mercado de ações, e detalhe, ele está nesse caminho desde os 11 anos de idade. Cara, eu não consigo nem imaginar uma criança de 11 anos de idade fazendo seus próprios investimentos. Buffett fez administração na Universidade de Nebraska e, como seu próximo passo, tentou ir para a Universidade de Harvard, mas lá ele não teve sucesso e foi rejeitado. Mas isso foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele, por incrível que pareça. Uma frase que Warren gostava muito era: invista em negócios que qualquer idiota pode comandar, porque um dia algum idiota pode fazer isso. Logo após ser rejeitado, ele mandou uma carta para o economista David Dodd, da Universidade de Colômbia, dizendo que queria ser seu aluno. E lá, ele foi aceito para fazer o tão sonhado mestrado. Ao concluir os estudos, Buffett foi trabalhar como vendedor de investimentos e como analista de seguros na empresa do seu mentor Graham. Depois disso, ele decidiu voltar para Omaha para fazer um curso de oratória. Oratória, gente, para quem não sabe, é um curso que ensina a gente a falar em público, beleza? Em 1956, ele fundou a sua própria empresa, a Buffett Partnership, com um investimento inicial de $100. E em 6 anos depois da sua fundação, em 1962, a empresa já valia os incríveis $7 milhões e ao longo dos anos começou a valer mais e mais. Buffett também é conhecido por ser o maior filantropo da história. Em 2006, ele chegou a doar $35 bilhões para instituições de caridade. Aliás, o bilionário leva uma vida simples indo para o trabalho. Costuma passar no drive-thru do McDonald's para comprar seu café. E um detalhe curioso, o pedido depende do mercado no dia. Se a bolsa de valores estiver em baixa, ele escolhe economizar 25 centavos e pede uma opção mais barata. Engraçado, né? E tem muitas pessoas que fazem ao contrário disso. Nos dias atuais, a fortuna de Buffett é de $82 bilhões, que fica em torno de 400 bilhões de reais. Quinto lugar, Mukesh Ambani. Mukesh Ambani é o homem mais rico da Ásia e também diretor executivo de uma empresa privada lá na Índia. Mukesh também é o CEO da Real, uma das empresas mais valiosas e reconhecidas da Índia. Eu não vou entrar em detalhes sobre a empresa, mas é uma empresa que inclui várias áreas: petróleo, petroquímica, telecomunicações e varejo. No início do ano de 2020, o empresário chamou bastante atenção. Sabe por quê? Porque em 4 meses ele levantou os incríveis $20 bilhões. Mas isso foi devido à sua ambição. Ele tenta transformar sua empresa em uma gigante global da tecnologia. Mas as ambições de Ambani não param por aí.
O bilionário continuou arrecadações de fundos, dessa vez concentrando seus esforços em compras da empresa. A Reliance chegou a entrar numa briga forte com a gigante americana Amazon, por causa de um acordo, mas isso visando uma posição melhor no setor. No último ano, ou seja, 2020, as ações da empresa subiram 25%, ajudando a aumentar o patrimônio de Ambani. A sua fortuna atual é de 88 bilhões de dólares, cerca de 468 bilhões de reais. Em quarto lugar, Mark Zuckerberg. Acredito que não preciso falar muito dele não, né, gente? Porque se não for todo mundo, é a maioria da população mundial que conhece ele. Mas não é à toa, ele é o dono das 3 redes sociais mais famosas do mundo: Facebook, WhatsApp e Instagram. Mas poucos sabem sobre Zuckerberg. Vocês sabiam que ele desistiu da sua faculdade em Harvard para se dedicar ao projeto Facebook? Mas valeu a pena. O sucesso foi tão grande que tem até um filme sobre a sua criação. Aproveitar e falar com vocês. Se vocês quiserem saber a história completa, assiste lá, a rede social. Eu recomendo muito esse filme. Além de contar a história do Facebook, também conta a história de Zuckerberg. O filme foi lançado em 2010. A sua fortuna está em 98 bilhões de dólares, cerca de 520 bilhões de reais. Enfim, chegamos ao top 3. Terceiro lugar temos ele, Bill Gates. Acredito que todo mundo pensou que ele ia estar em primeiro lugar, né? Mas não. Até em 2017 ele era o homem mais rico do mundo, mas com o passar dos anos ele foi caindo, até ficar nessa posição. Mas calma, ele não perdeu todo o dinheiro. Ele poderia ter ficado em primeiro lugar se ao longo da vida não tivesse doado 35 bilhões de dólares. Bill Gates veio de uma família bem sucedida. Seu pai é advogado e filantropo, e sua mãe administrava grandes empresas. Gates, quando era criança, já era um gênio. Aos 12 anos, chamou a atenção do colégio Lakeside, que o liberou para ter acesso à sala de programação da escola. Naquela época, ele já tinha ganhado em primeiro lugar na competição estadual de matemática. E o incrível é que era com um garoto de 4 anos mais velho que ele, que já estava no fim do ensino médio. Já dava para ver na cara, né? Que no futuro ele seria um homem que mudaria o mundo. E à medida que ele ia crescendo, ele evoluía mais e mais. Em 1973, aos 18 anos, Gates entrou para a Universidade de Harvard, após tirar uma pontuação de 1950 de 1.600 possível no SAT. Se liga, gente, o SAT era uma espécie de Enem lá nos Estados Unidos. E lá ele cursou matemática e ciência da computação. Foi lá que Gates ficou sabendo do primeiro microcomputador, o Altair 8800. Então, ele teve a ideia de criar um sistema que rodasse nele sem qualquer problema. Daí por diante, ele só foi crescendo, até fundar sua própria empresa, a Microsoft. A empresa foi fundada em 1976, 3 anos após ele ir para a universidade. Após todo o sucesso da empresa, lançando vários produtos da marca como o pacote Office, o Xbox, dentre outros, a empresa passou a ser a mais valiosa do mundo, passando de mais de $1 trilhão. Mas em 2008, ele deixou a empresa para se dedicar ao projeto de filantropia e fundou a organização Bill e Melinda Gates. Agora, ele só trabalha uma vez por semana na Microsoft de conselheiro. Contudo, a sua fortuna passa dos 115 bilhões de dólares, cerca de 610 bilhões de reais. Segundo lugar, Bernard Arnault. Bernard Arnault é o presidente e diretor executivo mais estiloso do mundo. Isso porque ele é dono de algumas empresas mais estilosas que existem nesse planeta. A Louis Vuitton, a Dior e a Givenchy. E também tem marcas de bebida, Chandon, Dom Pérignon, entre outras. E só marcas altamente caras, sem dúvidas. Só para vocês terem noção, uma bolsa feminina mais barata da Christian Dior custa R$ 3.600. E também tem algumas camisetas simples da Givenchy, que a mais barata está custando R$ 3.990. Vou contar um pouco da história dele. Bernard nasceu numa família de industriais. Na infância foi criado pela sua avó, que era a principal acionista da empresa da família. A essa altura, a carreira dele já estava sendo escrita. Ao encerrar os estudos, ele foi trabalhar como engenheiro na Farrets Avenue. Em 1978,
aos 29 anos, ele chegou à presidência da empresa. Em 1984, o grupo Bolsac entrou em falência. Esse grupo trabalhava com várias empresas. Uma delas era a Maison Christian Dior. Bernard ficou sabendo dessa falência e decidiu investir pesado. Ele decidiu comprar o grupo por 60 milhões de dólares. Mas a maior parte desse dinheiro era de uma empresa de financiamentos. A outra parte era da família dele. E nesse mesmo ano, ele assumiu o controle da Dior e outras marcas que vinham com o grupo. Mas ele decidiu vender todas e manteve apenas a Maison e a Le Bon Marché. Então o grupo ficou Dior, Maison e Le Bon Marché. Gente, quando ele decidiu comprar a empresa, ele já tinha em mente o que ele queria. E a estratégia foi simples: criar um grupo de marcas de luxo. Naquela época, falaram até que ele estava louco em fazer aquilo, mas não. Ele precisou de apenas 2 anos para provar que não estava. Em 1989, ele investiu outros 500 milhões de dólares na Louis Vuitton. E com o passar dos anos, ele foi decolando mais e mais. Hoje a companhia está avaliada em 222 bilhões de dólares. Além da Dior e Louis Vuitton, o Bernard controla as marcas de champanhe, a Label Fashion Fendi e a joalheria que eu não sei falar o nome, que eu vou deixar embaixo aí para vocês verem. E a poderosa nos cosméticos Sephora. E a marca de relógio Tag Heuer. Hoje, ele tem 4.590 lojas espalhadas pelo mundo e 156 mil funcionários. A fortuna de Arnold está avaliada em 120 bilhões de dólares, cerca de 636 bilhões de reais. Então, gente, chegamos ao tão esperado primeiro lugar. E o campeão dessa lista é, claro, Jeff Bezos. Jeff Bezos é o fundador da gigante de vendas online, Amazon, e também investe forte na exploração espacial. Jeff acredita que é possível criar colônias em outros planetas, para que os humanos possam viver além da órbita terrestre. Bezos é formado em engenharia elétrica e ciência da computação, e começou sua carreira na Walmart. A Walmart também é uma loja de vendas online, que ficou muito conhecida há um tempo atrás. Continuando, lá ele ficou de 1986 a 1994 e foi sua primeira experiência, primeira e única, né? Porque após esse período ele absorveu muito conhecimento enquanto ele esteve lá. Foi então que ele decidiu abrir a sua própria loja online, chamada Amazon. E detalhe, galera, foi na garagem da sua casa. O que facilitou a ideia de Bezos criar essa loja online foi a decisão do Tribunal de Justiça na época. As empresas estavam isentas de pagar impostos sobre vendas no estado, onde não tinham sede física. No começo, ele só vendia livros, mas graças a seus pais, que decidiu investir em Bezos. E deu certo. A Amazon cresceu tão rápido que em 1999 a empresa fechou com quase 2 bilhões de dólares, superando a expectativa de Bezos. Hoje, a Amazon trabalha com qualquer tipo de produto que você imaginar. E uma informação que eu esqueci de passar para vocês é que o Jeff Bezos foi o primeiro homem a acumular 100 bilhões de dólares. Atualmente, a fortuna de Jeff está avaliada em 184 bilhões de dólares, cerca de 978 bilhões de reais. Galera, isso é quase 1 trilhão. Galera, temos uma atualização importante nessa lista, de acordo com o ranking da Bloomberg. Como estamos em janeiro de 2021, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu soube que Jeff Bezos não é o homem mais rico do mundo, e sim o Elon Musk. Ele é o fundador da Tesla. Tesla, para quem não sabe, gente, é uma empresa focada na produção de carros elétricos, beleza? Mas eu não vou me aprofundar na história dele agora. Uma coisa eu posso falar, a fortuna dele já está em 188 bilhões de dólares. Isso já é mais de 1 trilhão de reais, gente. Você aí deve estar se perguntando, por que o Elon Musk não estava nessa lista? Simples, porque essa lista foi de acordo com a Forbes, e o Elon Musk não está na Forbes, e sim na Bloomberg. Os 3 primeiros na Bloomberg temos 1. Elon Musk, 2. Jeff Bezos e 3. Bill Gates. Aí, tive uma ideia. O que acha de fazer um vídeo detalhado contando a história e vida do Elon Musk, hein? Deixa aí nos comentários aí se eu devo ou não fazer esse vídeo detalhado. Valeu? É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like aí. E só dando uma reforçada, quem não se inscreveu no canal e ativou o sininho, ainda dá tempo, hein? Valeu? Outra coisa, se vocês não viram o primeiro vídeo do canal, vou deixar aí do lado aí pra vocês. Só vocês clicarem que o YouTube te leva direto pra lá, beleza? Vou ficando por aqui. Fique com Deus. Fui!